também. Então, a partir de agora está gravando. Deixa eu ajeitar aqui meu computador. Então, vamos lá. Pessoal, eu tinha deixado para vocês aqui do livro de atividades. Então, do livro de atividades, algumas atividades para vocês resolverem. Então, começando aqui na página 4, tá? Foram as que eu marquei com estrelinha. E a gente vai resolvendo, tá? Belezinha? Certo? Então, vamos lá, gente. Vamos lendo aqui comigo, peguem a apostila de vocês, vão acompanhando junto, vão vendo se vocês marcaram isso. Eu não quero ter que fazer aquele mesmo discurso de sempre, mas vocês têm que fazer as atividades, né? Não porque eu estou obrigando, mas porque vocês sabem que é o correto. Beleza? Pessoal, então a primeira questão que eu tinha para vocês aqui era a número 2. Em relação à força-peso de um objeto, próximo à superfície da Terra, afirma-se que. Então, a primeira afirmativa. Depende apenas de sua massa. Não, né? O peso não depende só da massa. O peso depende da massa, mas também depende da gravidade. Então, a primeira afirmativa aqui é falsa. Beleza? Então, a primeira afirmativa é falsa. Segunda afirmativa. Não depende da massa. Bom, acabei de falar que depende da massa e da gravidade, então também é falsa, né? Depende da massa e da gravidade. Beleza? Foi? A terceira. Depende da massa e da aceleração da gravidade local. Perfeito. Essa é a equação do peso, né? Beleza? Então, a equação do peso é massa vezes gravidade. Depende da massa e da gravidade. Então, verdadeiro. E a quarta, ele fala assim. Para qualquer altura... Vamos chegar atrasado aqui. Para qualquer altura, o peso não se altera, mas a massa diminui. Tá errado isso, né? A massa não diminui, a massa é uma constante. Então é falsa também, beleza? Portanto, vejam que a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira e a quarta é falsa. Então, portanto, somente a 3 é verdadeira, que é a resposta da letra C. Então, resposta correta, letra C. Somente 3 é verdadeira. Beleza, pessoal? De boinhas? Tranquilão, né? Então, somente 3 é verdadeira. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Ok? Tranquilo, pessoal? De boa? Tranquilo. Beleza, gente. Então, essa é a número 2. Definições de peso, né? Certo. Bom, continuando então. Questão número 3 agora. Aqui embaixo. Questão número 3 fala assim. Depois de analisar as afirmativas abaixo, indique a opção correta. Tá? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. Massa e peso representam uma mesma quantidade física expressa em unidades diferentes. Falsa. Ele está dizendo que massa e peso são a mesma coisa. É falso isso, tá? O que é o peso? O peso é a força da gravidade que puxa os objetos para baixo. E massa mede a quantidade de matéria. Ok? Então não é a mesma coisa. Então, totalmente errado. A segunda aqui. A massa é uma propriedade dos corpos. Até aí está verdadeiro, né? Enquanto o peso é o resultado da interação entre dois corpos. Verdadeiro também, né? Certo? O peso é uma interação entre dois corpos. Uma interação entre dois corpos é o que a gente chama de força. Então, verdadeiro. A terceira, o peso de um corpo é proporcional à sua massa. Sim, né? Se eu olhar aqui na equação do peso, quanto maior a massa, maior o peso. Então, verdadeiro também. Então, nesse caso, só um que é falso. Resposta correta, letra E. As afirmativas 2 e 3 são corretas. Ok? Pessoal, então, essas foram as questões dessa página. Vamos virar lá. Então, página número... Opa, aqui. Página número 5. Agora a gente vai para a questão número 4. Eu coloquei uma estrela bem em cima do número, tá ruim de ver o número. Eu vou tirar a apostila daqui e vou fazer no meu caderno, tá? Para ficar mais fácil. Então, tá aqui. Então, lendo a questão, eu sei que tá bem ruim para vocês lerem, mas acompanhe na apostila, tá? Então tá escrito assim, pessoal. Um objeto de massa 4 kg é colocado sobre uma mesa, na Terra, e depois levado a uma posição do espaço A, cuja gravidade é 1/5 do valor da gravidade na superfície da Terra.
Determine a massa do objeto no ponto A. Pessoal, então a gente tem duas situações. Eu tenho um objeto aqui, questão número 4. Né? Eu tenho esse objeto que tem uma massa de 4 kg. Ele vai ser colocado na Terra, e nesse ponto, no meio do espaço, é o que ele chamou de A. Beleza? Então vou chamar aqui de A, que é dois lugares diferentes. A primeira pergunta da questão é: determine a massa do objeto no ponto A. Bom, massa não muda de um lugar para o outro. A massa é sempre a mesma. Então, se a massa é 4 kg na Terra, a massa é 4 kg no ponto A também. Beleza? A massa não muda de um lugar para o outro, ela é uma constante. Belezinha, pessoal? Então, a massa na Terra é 4, no ponto A é 4, em qualquer lugar é 4. Daí ele fala assim, determine também o peso do objeto na superfície. Bom, na superfície da Terra, né? Então, para calcular o peso, eu faço massa vezes gravidade. A massa do objeto é 4 e a gravidade da Terra é 10. Portanto, o peso, 4 vezes 10, 40. Como o peso é uma força, ele tem que ser medido em newtons. Então, está aqui. 40 newtons. Beleza? Então, essa foi a primeira resposta, que a massa é 4 em qualquer lugar. Essa é a segunda resposta, o peso na Terra é 40 newtons. E falta a gente descobrir o peso do objeto no ponto A. Então, o peso desse objeto nesse A, nesse meio do espaço, seria massa vezes gravidade. Peso é igual a massa, que é 4, né? 4 em todo lugar, multiplicado pela gravidade. A questão fala que a gravidade é 1/5 do valor da gravidade na Terra. Tá? Se ela é 1/5, significa que é só pegar o 10 e dividir por 5. Então, essa é a gravidade nesse lugar. É claro que a gente sabe que 10 dividido por 5 vai dar 2, né? Então, o peso desse objeto no ponto A, 4 vezes 2, é 8. 8 newtons. Então, tá aí. Vejam que o peso muda de um lugar para o outro, mas a massa não. A massa é sempre a mesma. Fechou, pessoal? Tranquilinho, número 4, né? Certo? Eu vou ali para número 5. Então, ele fala assim, cadê? Um objeto de massa m é abandonado próximo à superfície da Terra. Considerando o movimento livre de resistências, determine a aceleração do objeto. E ele pede para usar a gravidade não como 10, como a gente está acostumado, mas como 9,8. Então ficaria assim. Questão número 5. Ele fala que esse objeto é abandonado. Essa palavra abandonado significa que ele é solto, ok? Que ele não é nem arremessado para cima, nem para baixo, ele é simplesmente solto. Alguém pegou e ergueu o objeto e simplesmente soltou. Ele caiu. Nesse caso, para descobrir a aceleração, eu usaria a segunda lei de Newton. A força resultante é massa vezes aceleração, certo? Agora, aqui está esse objeto. Se ele foi só solto, a única força que atua sobre ele é o peso puxando ele para baixo. E o que a gente aprendeu é o seguinte: se eu tenho uma força só, ela é a resultante. Então, qual é a força resultante que puxa esse objeto? É só o peso. Então, peso é igual a m vezes a. No lugar da força resultante, coloquei peso. Agora, o que é o peso? De acordo com a equação do peso, peso é massa vezes gravidade. Então, no lugar do peso, eu posso colocar massa vezes gravidade, igual a massa vezes aceleração. Ok? Beleza? Entenderam? Então, a força resultante é m vezes a, só que a força resultante é o peso. E o peso é mg. Se você pegar essa equação que a gente acabou de construir, então, o m é igual dos dois lados. Pode cancelar. Ou seja, a aceleração desse objeto, o a, tem que ser igual a g. E a questão pediu para usar o g como 9,8. Então, qual a aceleração que esse objeto está caindo? 9,8. Essa que é a ideia da questão, tá? Se eu simplesmente soltar um objeto, ele vai cair acelerando com a própria aceleração da gravidade. Tranquilo? Fechou, pessoal? Bem fácil, né? Eu não coloquei a flechinha aqui, mas... que a aceleração é a direção da gravidade, que é para baixo. É meio óbvio. Então, essa era a questão número 5. Falar que quando o objeto é solto, a aceleração dele é a própria gravidade. Bom, eu não sei para vocês, mas está travando um monte minha imagem aqui. Para mim também. Também. Para mim também. Bom,
Eu não tô baixando nada aqui, então não sei o que é. Ele deu um recado aqui dizendo que a minha banda tá baixa, mas por que que tá baixa eu não faço a menor ideia, gente. Não tô baixando nada, isso eu tenho certeza. Bom, qualquer dúvida, perguntem, tá? Beleza, pessoal? Se ficar ruim de ver ou qualquer outra coisa aí, falem comigo. Próxima questão que eu tinha deixado para vocês é a questão número 9. Opa, eu só virei a página, então a gente está na página 6 agora. Questão número 9, da página número 6. Vou ler ele com vocês. Está escrito assim. Um objeto de massa 30 kg encontra-se sobre uma superfície inclinada de 60 graus em relação à horizontal. Então, inclinado a 60 graus seria um ângulo assim, tá? Então, aqui esse ângulo é 60 graus e aqui está um objeto que tem 30 quilogramas. Então, tá aí. 30, nossa, não dá para enxergar nada que eu escrevi aqui dentro, né? 30 quilogramas. Determine a componente da força-peso paralela à superfície. Então, vou fazer uma força de vermelho. Sobre esse objeto, atuam duas forças. O peso vertical para baixo. Então, esse seria o peso. Tá? Só que o que a gente faz? Essa força-peso que está para baixo, a gente não vai usar ela numa rampa, porque esse objeto não vai se mover para baixo. Ele não vai se mover verticalmente para baixo, né? Então, o que a gente faz? A gente divide o peso em duas componentes. Uma componente empurra ele para dentro da rampa. Essa componente que empurra ele para dentro da rampa, a gente chama de PY. Pessoal, então vejam que P é a força que a gente vai ignorar. A gente vai dividir o P em duas parcelas. PY para dentro da rampa e PX escorregando pela rampa. Tudo bem? Então, é isso. Eu pego o meu P grandão aqui, vermelho, e eu divido nessas duas componentes azuis aqui. Belezinha? É isso que a gente vai usar. As componentes azuis. O que a questão quer saber é qual é o valor da componente paralela à rampa. Se a rampa está aqui, seria a componente paralela. Ele quer saber qual é o valor do PX. Quanto vale PX? Esse é o objetivo dessa questão, calcular o PX. Bom, vamos lembrar lá. A equação do PX fala que PX é igual a P vezes seno do ângulo. Eu vou representar aqui o ângulo com a letra alfa. Tá? PX é P seno alfa. Então, se eu for calcular aqui, ficaria assim. Px é igual. Eu não sei o valor do peso desse objeto, mas como a gente sabe que peso é massa vezes gravidade, toda vez que aparecer peso, eu posso trocar por massa vezes gravidade. Então, no lugar do peso, eu coloco massa vezes gravidade, vezes o seno do alfa. Então, substituindo aqui os valores, qual que é a massa do objeto? Está no próprio enunciado. 30. Qual o valor da gravidade? A questão não fala em lugar nenhum. Se não fala em lugar nenhum, a gente usa 10 sempre. Tá? Beleza? E o seno do ângulo? Bom, o ângulo é 60 graus. E o enunciado fala, seno de 60 é igual a 0,8. Então eu uso 0,8. Dessa forma, Px é igual. 30 vezes 10 é 300. 300 vezes 0,8 é 240. 240 newtons. Belezinha? Fechou então, gente? Então, o peso total dessa caixa seria massa vezes gravidade. 30 vezes 10, que dá 300. Mas como ele está numa rampa, a força que vai fazer ele escorregar na rampa, que vai fazer ele deslizar, é só 240 newtons, certo? Então, para que serve uma rampa? Serve para diluir o peso, né? O peso vai ficar mais fraco numa rampa. Não que o peso realmente fica mais fraco, né? Mas aqui só vou usar a componente que importa. Então, se eu quiser fazer esse objeto... Não, assim eu cortei minha cabeça. Se eu quiser fazer esse objeto subir numa rampa, é mais fácil do que erguer ele na vertical, né? Pensa que eu tenho que erguer uma caixa. Se eu erguer ela direto para cima, eu teria que fazer 300 newtons. Se eu quiser empurrar ela pela rampa, eu tenho que fazer só 240. Então a rampa diminui a força que eu tenho que fazer. Por isso que é legal usar rampas, né? A gente usa o tempo todo e nem percebe. Pessoal, dúvidas aqui no número 9? Eu vou pegar essa mesma número 9, tá? Vou pegar essa mesma número 9 e vou fazer o resto da questão, mesmo que a questão não peça. Tudo bem? Então aqui, ó. Vou fazer assim. Então agora eu vou fazer uma parte extra da própria número 9. A gente calculou que o Px é 240.
Eu vou fazer mais duas contas. A minha pergunta é, qual é a força normal que atua sobre esse objeto e qual é a aceleração dele? Tá? Então ele está numa rampa de... Ele está em 30 kg, está numa rampa de 60 graus. Quero saber qual a normal, qual a aceleração. Bom, a normal é a força de reação da superfície. Então, esse objeto ele está sendo empurrado para dentro da rampa com a força PY. A rampa reage empurrando ele para fora com a força normal. A gente sabe que esse objeto ele não vai nem afundar para dentro da rampa e nem sair voando. Significa que essas duas forças aqui, elas têm que se cancelar. Para elas se cancelarem, elas têm que ser iguais. Portanto, a normal tem que ser igual ao PY. Tudo bem? Se a normal e o PY não forem iguais, esse objeto ou ele afunda para dentro da rampa ou ele sai voando, que é esquisito. Então, a gente tem que calcular quanto vale PY. A equação do PY é bem parecida com a equação do PX, só que ao invés de seno é cosseno. Então seria P cosseno de alfa. No lugar de P, a gente coloca mg. E substituindo os valores ficaria, né? Massa do objeto 30, gravidade 10. Cosseno de 60 graus é 0,5. Isso quer dizer que o PY, 30 vezes 10 é 300, vezes 0,5, 150 newtons. Então, esse é o PY. E como a gente falou lá em cima, a normal tem que ser igual ao PY. Então, se a questão tivesse pedido a normal daria 150 newtons. Esse é o valor da força normal. Certinho, pessoal, como calcula a força normal? Bem tranquilinho numa rampa, né? Só calcula PY e sempre vai ser igual. Agora eu quero descobrir qual a aceleração. Veja o seguinte, se o PY é normal cancelam, significa que elas somem. A única força que vai sobrar é o PX. Então, se o PX é a única força que vai sobrar, o que é o PX? Ele é a força resultante. Então, quanto vale a força resultante? É a própria PX, 240. Qual é a massa? 30. Eu quero descobrir a aceleração desse objeto escorregando na rampa. O 30 passa dividindo. E a aceleração, 240 dividido por 30, 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui. Com essa aceleração, esse objeto escorregaria nessa rampa. É interessante vocês perceberem que essa aceleração não depende da massa, tá? Nesse caso, o objeto tem 30 kg. Se ele tivesse, em vez de 30, 3, ou 10, ou 50, a aceleração também daria 8. Tudo bem? Por que isso? Porque, olha, para calcular o px, eu multipliquei pela massa. Para calcular a aceleração, eu dividi pela massa. Então, se eu multipliquei e depois dividi, a massa não importa, né? Beleza, pessoal? Então, fechou aqui a número 9. A gente fez o que a questão pediu, né? Que é essa parte aqui de cima. E depois eu fiz aqui mais duas continhas extras para calcular normal e aceleração. Tem uma questão na prova de vocês de quarta-feira, então, em que eu vou colocar um objeto numa rampa e eu vou pedir essas duas coisas. Vou pedir normal e aceleração. Daí vocês estão vendo que para calcular normal é só calcular PY e para calcular aceleração eu preciso do PX. Fechou, gente? Número 9. Acho que dessa página... aqui. A gente tem uma questão aqui embaixo. Então, ainda na página número 6, a gente tem aqui embaixo a questão número 12. Vamos fazer aqui a questão número 12. Então, ela fala assim: considere um objeto em equilíbrio apoiado sobre uma superfície. Qual é a afirmativa correta? Então, a gente vai ter que dizer aqui qual é a correta. Então, vamos olhar uma por uma, né? Então, letra A. A força-peso e a força normal se anulam, pois formam um par de ação e reação. Pessoal, então, deixa eu pegar uma página limpa aqui. Que eu vou ter que fazer uns desenhos para ficar bem claro. Então, vamos supor aqui, ó. Aqui está a superfície. Eu fiz ela curva, você já entende por quê? Porque é a superfície da Terra. Aqui está o objeto, tudo bem? A questão fala assim: a força-peso e a força normal se anulam, pois formam um par de ação e reação. Então vamos lembrar lá. Sobre esse objeto, atua o peso puxando ele para baixo. Então vou colocar aqui de azul, peso. Peso vai ser azul. Então esse é o peso do objeto puxando ele para baixo. A regra é a seguinte: ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Então, quem é que puxa o objeto para baixo com o peso? É o planeta inteiro, é a Terra que puxa ele para baixo. Então, significa que esse objeto vai puxar a Terra para cima. Então, lá no centro da Terra, tem uma força-peso
puxando a Terra para cima. A Terra puxa o objeto para baixo, o objeto puxa a Terra para cima. Tudo bem? Agora vamos desenhar normal. O peso desse objeto faz ele empurrar a Terra para baixo. Desculpa, a Terra não. A superfície. Então ele empurra aqui a superfície para baixo. A superfície é empurrada para baixo pela força normal. E como que é o nome da reação da superfície? A superfície reage empurrando o objeto para cima com uma força normal. Beleza? Então essa força normal aqui, ó, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então sobre o objeto atuam duas forças, a normal e o peso. Né? A normal para cima e o peso para baixo. Elas são iguais? Sim. Elas vão se cancelar? Sim. Mas elas são um par de ação e reação? Não. Par de ação e reação são as forças que têm a mesma cor. Então, essas duas é par de ação e reação, essas duas é um par de ação e reação. As vermelhas é um par, as azuis são outras. Mas elas não podem... A gente não vai ter essas duas aqui, normal e peso, sendo um par de ação e reação, né? Beleza? Para começar, normal é uma força de contato. Tem que ter contato com a superfície. E o peso é uma força de campo. É a gravidade que puxa o objeto para baixo. Então, vamos voltar lá. Então, letra A. A força peso e a força normal se anulam, pois formam par de ação e reação? Falso. Não é a letra A. A letra B. O objeto está em equilíbrio, pois as forças normal e peso são sempre iguais. Normal e peso vão ser sempre iguais? Não, né? Elas são iguais nessa situação de uma superfície comumzinha, né? Se eu olhar aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Se eu olhar nessa situação aqui, a normal é igual ao peso? Não, a normal é igual ao PY. Então a normal não é sempre igual ao peso, tá? Então essa afirmativa aqui é falsa também, a letra B. Tudo bem? Letra C. A força normal é considerada uma força de campo, uma vez que seu valor está relacionado com a força peso. Não, gente. A força normal não é uma força de campo. A força normal é uma força de contato. Tem que ter contato aqui com a superfície para que você tenha força normal. Então, não. Falsa. Força normal não é força de campo. É força de contato. Letra D. A força normal aplicada no corpo é uma ação da superfície sobre o objeto. Então, a força normal é uma ação da superfície? Sim, né? Certo? A força normal só existe porque eu tenho contato com uma superfície. Então, é verdadeira. A letra D vai ser a correta. Ok? E só para a gente analisar aqui a última, ver que ela está errada mesmo, ele fala assim: por não formarem um par de ação e reação, a força normal e a força peso nunca se anulam. Na verdade, essa frase está totalmente ao contrário. Elas vão se anular sim, porque elas não formam um par de ação e reação. Por isso que elas podem se anular. Normal e peso se anulam, por isso que esse objeto não afunda e nem sai voando. Então está errada também a letra E, né? Se eu escrever a letra E da forma correta é: por não formarem um par de ação e reação, a força normal e a força peso podem se anular. Entendido? Certo, gente? Então, ação e reação nunca se anulam. Por isso que peso e normal não podem ser um par de ação e reação. Complicada essa questão, hein? Complexa. Fechou, gente? Essa questão é bem grandona, né? A análise dela é bem complexa. Alguma dúvida? Nada de dúvidas? Então, pessoal, faltam mais 3 questões. Então, aqui, olha. Questão número 13. Agora eu estou na página número 7. Na número 7, então, eu deixei 2 questões para vocês. Deixa eu virar aqui. Eita, que dificuldade. Questão número 13. Essa não parece ser tão difícil, tá? Eu só li, mas eu não resolvi ainda. Considere que os containers azul, vermelho e verde tenham massas respectivamente iguais a 2.000, 3.000 e 5.000. Qual a força normal exercida pelo container verde sobre o container vermelho? Pessoal, então, o meu verde vai ser preto, tá? Então eu tenho aqui o chão, o verde, em cima do verde eu tenho o vermelho, em cima do vermelho eu tenho o azul. A questão quer saber qual força o verde faz sobre o vermelho. Vocês concordam que para o vermelho e o azul juntos, eles não afundarem, alguém tem que empurrar os dois para cima? Essa força dos dois tem que ser igual à normal. A regra aqui é bem simples. Vamos considerar que o vermelho e o azul é uma coisa só, tá? Beleza? Se comportam como se fosse um objeto só.
Se o vermelho e o azul estão sendo empurrados para cima pela normal, essa normal ela tem que ser igual ao peso dos dois para baixo. Então, o peso tanto do vermelho quanto do azul juntos para baixo tem que ser igual à normal. É isso que é a questão que a gente calcule, tá? Então, a normal vai ser igual ao peso. A gente sabe que peso eu calculo com m vezes g. Por que eu coloquei um m maiúsculo? Porque é a massa dos dois juntos. Então, no lugar da massa dos dois juntos, eu colocaria assim, ó. A massa do azul mais a massa do vermelho. Então tá aí, a massa dos dois juntos. Beleza? Ih, que bosta, bati com a minha caneta na minha mesa e risquei ela. Multiplicado por G. Então tá aqui, ó. Eu vou somar as duas massas. Então, substituindo aqui os valores. Eita, o que eu fiz? Pronto. Pessoal, então somando aqui. Massa do azul. A questão fala que a massa do azul é 2.000. Mais massa do vermelho. Bom, a questão fala que a massa do vermelho é 3.000. Beleza? E as duas juntas, eu vou multiplicar pela gravidade, que é 10. A questão não fala nada sobre gravidade, então eu vou considerar que é 10. Normal é igual. 2.000 mais 3.000 é 5.000. 5.000 vezes 10 é 50.000 newtons. Esse é o resultado. Essa é a força normal que atua sobre os dois. Só que as respostas são todas em notação, né? Então vou fazer para cá. Ó. Como que eu escrevo 50.000 newtons em notação? Bom, 50.000 é a mesma coisa que 5 vezes 10. Se eu tenho 4 zeros, 10 elevado à quarta newtons. Beleza? Fechou, gente? 5 vezes 10 na quarta newtons. Então a resposta correta, letra D. 5 vezes 10 na quarta newtons. Alguma dúvida aí? Querem perguntar alguma coisa? Tudo certinho até agora? E a última, gente, acho que era a última que eu deixei para vocês. Número 14? Ah, não, tem a 17, né? Então, número 14 agora. 14 dá pra gente fazer nesse espaço aqui do final, tá? Então, número... Deixa eu passar um traço aqui. Número 14. Então, número 14 fala assim. Um objeto de massa 20 kg encontra-se apoiado sobre uma superfície inclinada a 60 graus com a horizontal. Então, tá aqui, eu tenho uma superfície inclinada 60 graus. E aqui está o meu objeto que tem 20 kg. E a questão fala, determine a força normal exercida pela superfície sobre o objeto. Então isso aqui ficaria bem parecido com a questão anterior que a gente fez sobre rampa. Sobre esse objeto, a gente teria o peso, que seria vertical para baixo. Só que esse peso que eu desenhei de vermelho, eu não vou usar ele. Quando o objeto está numa rampa, eu troco o peso pelas duas componentes. Pelo Px, que faz ele escorregar, e pelo Py, que empurra ele para dentro. Tudo bem? Então a vermelha aqui, que é o peso, ela não é usada. Eu troco o peso pelo Px e Py. Se esse objeto está sendo empurrado para dentro da rampa pelo Py, a rampa reage empurrando ele para fora com a força normal. Então a normal é igual ao Py. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quanto vale Py. A equação do Py é P cosseno alfa. O que eu vou colocar no lugar do P? Bom, no lugar do P eu coloco mg cosseno alfa. Okay? Qual que é a massa do objeto? 20. Gravidade, 10. Cosseno de 60 graus. A questão não fala. Se ela não fala, a gente vai ter que encontrar, né? Cosseno de 60 graus é meio, de acordo com a nossa tabela padrão. Na prova, você não precisa decorar seno e cosseno, tá? Mas isso é fácil de encontrar também, né? Ou seja, Py vai ser 20 vezes 10, 200. 200 vezes meio, 100 newtons. Então, agora vem o resultado final. A força que empurra esse objeto para dentro do chão vale 100 newtons. Quanto tem que valer a força de reação do chão, a normal? A normal tem que ser igual, 100 newtons. Senão, o objeto afundaria para dentro da rampa ou sairia voando, né? Beleza, gente? Certo? Então, tá aqui. Lembre que eu vou subir essa aula no YouTube depois, tá? Então, se vocês precisarem rever alguma coisa e tal, podem procurar. E a última aqui
Essa eu vou dar um spoiler, questão número 17 é sobre elevador, muito parecida com a questão que eu coloquei na prova. Então, vamos ver lá. Questão 17, então. Ops, 17. Fala assim, pessoal, vou ler ali com vocês. Um bloco de peso igual a 50 newtons. Então, o peso é 50 newtons. Encontra-se sobre uma balança no piso de um elevador. Se o elevador sobe com aceleração igual em módulo a metade da aceleração da gravidade. Então, a aceleração do elevador é a metade da gravidade. Se a gravidade da Terra é 10, a aceleração do elevador é 5. Concordam? E como o elevador está subindo, acelerando, é mais 5. Ele quer saber o seguinte, qual vai ser a leitura da balança? Se a pessoa estivesse numa superfície plana, horizontal, sem subir e sem descer, ela subiria na balança e a balança marcaria o peso dela. Tudo bem? Então aqui está a balança e aqui está essa caixa de 50 newtons. Sobre essa caixa, então, atua o peso para baixo e a normal para cima. O que acontece nesse caso é que a força resultante ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Só que a força resultante ela não é só o peso, só a normal, é uma combinação. Então eu colocaria normal para cima menos peso para baixo, igual a m vezes a. A normal é o que a gente quer descobrir. Então, vou escrever que a normal é igual a m vezes a. Okay? E o menos peso passa para o outro lado mais peso. Aqui acontece uma coisa que é o contrário. Geralmente a gente sabe a massa e não sabe o peso. Né? Geralmente acontece isso. Nesse caso, eu sei o peso. O peso é 50, mas eu não sei a massa. Então, só para calcular a massa aqui, eu sei que é bem simples. Se você quiser fazer de cabeça, você pode. Se o peso é 50, a gravidade é 10, quanto vale a massa? Bom, o 10 passa dividindo. Isso quer dizer que a massa desse objeto é 5 kg. E agora eu trago para cá. Então, a força normal, que é o que a balança vai medir, é igual à massa, 5, multiplicado pela aceleração, a questão falou que era metade da gravidade, então 5 também, mais o peso, que a própria questão fala no enunciado que é 50. Então, a normal é igual, 5 vezes 5, 25 mais 50. Então, a força normal que vai acelerar esse objeto para cima, 75 newtons. Como eu tinha comentado com vocês, balanças não medem peso, nem massa. Balanças medem força normal. Então, qual vai ser a leitura da balança? Letra C. A leitura da balança será de 75 newtons. Beleza, gente? Letra C. Então, essa questão é bem parecida com a que eu coloquei na prova, tá? Beleza? Vocês podem refazer ela e tal. Essa é a ideia. Bom, e daí vocês podem ver aqui que vem força de tração, que daí é o que a gente vai começar a ver depois, tá? Depois dessa prova. Pessoal, fechou então? Alguma dúvida? Não. Tranquilão? Pessoal, então eu vou parar a gravação agora e vou subir ela para o YouTube daqui a pouco, tá? Eu vou dar aula para o segundo ano primeiro, né? Depois que eu terminar, eu subo tudo isso para o YouTube e vocês podem assistir e reassistir a resolução das atividades. A prova de vocês é quarta-feira. Eu já deixei agendada a prova. Vou te confirmar aqui para vocês bonitinho. A prova de vocês, avaliações, primeiro ano. Ela está agendada das 9 da manhã às 10 da manhã. Tudo bem? Beleza, gente? Então, a nossa aula na quarta-feira seria das 8h50 às 10h10, né, porque a gente tem 2 aulas em seguida, e ela está agendada das 9 até as 10. Fechou, então? Daí vocês entram direto lá, né? Só falam comigo se tiverem dúvida mesmo, que eu não vou abrir uma chamada para vocês e tal. Pessoal, tchau. Boa prova para vocês agora e até a gente só vai se falar mesmo na segunda que vem, né? Tchau, pessoal. Tchau, professor. Bom almoço. Tchau, professor. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa prova para vocês.